Antes de começarmos, aviso de gatilho, abuso verbal e possível infidelidade emocional. Estou errada em querer que meu namorado se distancie de sua amiga íntima? Postagem original em 29 de março de 2018. Olá, eu tenho 23 anos e meu namorado 26. E pergunto se estou errada em querer que ele se distancie de sua amiga íntima de 24 anos? Meu namorado Josh e eu estamos juntos há pouco mais de 7 meses, mas começamos a namorar alguns meses antes disso. Então, no total, eu conheço há menos de um ano e já estou perdidamente apaixonada por ele, e sinto como se o conhecesse há uma eternidade. Sei que ainda estamos na fase de lua de mel, mas eu realmente nunca senti algo tão forte por outro cara antes, e definitivamente nunca pensei em um relacionamento longo quanto estou pensando em ter com ele. Ele é um cara confiante, carismático, apaixonado e motivado, inteligente e emocionalmente maduro, valoriza sua família, é especialmente gentil com crianças e idosos, e tem uma presença que ilumina o ambiente. Sem contar que ele tem 1,85 m, é bonito, tem um corpo gostoso e é um amante incrível. Bem, depois de toda essa perfeição, o único problema real no nosso relacionamento, do meu ponto de vista, é a amizade dele com Olivia, que ele conhece desde o primeiro ano de faculdade dela, aos 6 anos. Meu namorado é inteligente com mulheres, acostumado à atenção e não ultrapassa limites com elas. A única de quem ele chega perto é da Olivia, e mesmo assim, é ela que inicia as coisas, mas a maneira como ela se comporta perto dele é honestamente a principal fonte de conflito no nosso relacionamento. Sou bem amigável com o círculo de amigos do Josh, e saio com eles pelo menos uma vez por semana, então a situação é bem desconfortável para mim. Vou citar algumas coisas que me deixam desconfortável. 1. Ela é exatamente o tipo que agrada ao meu namorado. Não é culpa dela, eu sei. É que eu vi algumas garotas com quem meu namorado ficou nas redes sociais dele, e todas elas se parecem mais ou menos com Olivia. Ela tem 1,70 m, é atlética, tem olhos de gata e uma boca carnuda, ela simplesmente emite uma aura sexy. Eu tenho 1,62 m, estou em forma e tenho um rosto decente, mas me incomoda que eu não seja o tipo de Josh, e que Olivia seja o seu tipo. 2. Olivia sempre foi legal comigo, mas quando a conheci ela me deu um olhar de sobrancelhas erguidas, do tipo vamos ver quanto tempo você dura. Admito que posso estar errada pensando nisso. 3. Ela sempre encontra desculpas para tocar em Josh. Um exemplo é tirar comida das roupas e do rosto dele ou consertar a gola da camisa dele. Ela também gosta de abraçá-lo pelas costas. Uma vez, ela o abraçou por trás e eu a ouvi dizendo: "Por que você nunca mais me abraça pelas costas?" E o jeito que ela disse isso foi baixo e sussurrado e me irritou. Tenho 99% de certeza de que um passante poderia ter interpretado o tom dela como sedutor. Quando eu mencionei isso para Josh, tudo o que ele disse foi: isso foi estranho, eu acho. 4. Ela tem um ato fofo que faz para Justin quando ele não quer fazer algo para ela. Às vezes por si só, isso já é muito estranho, quando ela pede para ele comprar algo para ela, como um sorvete, e quando ele diz não, ela fica na frente dele e faz beicinho e olhos de gatinha dengosa. Ou às vezes ela apenas o agarra e o empurra em direção ao que ela quer, aponta e faz o ato fofo. 5. Ela o cumprimenta dizendo: "Ei, você", piscando e fingindo atirar nele. 6. Justin só escuta a Olivia. Ele é um cara bem teimoso e não segue ninguém, a menos que seja Olivia. Uma das coisas que mais me incomoda nesse sentido é um incidente que aconteceu em uma boate. Justin e eu estávamos bebendo com os amigos dele, quando outro grupo de pessoas começou a discutir com alguns amigos do Josh. Ele tentou acalmar a situação no começo, mas os outros caras foram extremamente desrespeitosos e ele estava prestes a brigar com 3 caras de uma vez. Eu ficava dizendo para ele deixá-los em paz, mas ele simplesmente não recuava, mesmo depois que o barman ameaçou chamar a polícia. Então Olivia vai até ele, o puxa pelo braço e grita: "Pare! Você está agindo como um idiota." E ela o arrastou até o bar e eles ficaram conversando sozinhos por uns 15 minutos. Eu sei que provavelmente deveria ter ido lá e verificado como ele estava, mas fiquei bem chocada e com raiva considerando o que tinha acabado de acontecer.
Um dos amigos de Justin percebeu que eu estava assistindo e me disse: "Não se sinta mal. Sempre foi assim entre eles", o que obviamente me fez sentir ainda pior. 7. Ontem fomos jantar com os amigos dele. O dia estava bem quente, então Justin estava usando apenas uma camiseta, mas quando saímos estava ventando e bem mais frio. Decidimos dar uma volta no calçadão do rio, e Olivia de repente colocou seu cardigan nos ombros do meu namorado. Ele começou a brincar e a posar como modelo antes de devolver, mas eu meio que queria que ele tivesse devolvido a ela imediatamente. Há muitos desses tipos de casos em que Olivia faz pequenas coisas de carinho para ele, coisas que geralmente só uma namorada faz. 8. Minha intuição feminina me diz que Olivia quer mais de Justin do que ele está dando a ela. Ela é sarcástica e rude com ele na metade do tempo porque essa é a dinâmica deles, por causa da personalidade dela. No entanto, às vezes quando ele não está prestando atenção nela, eu a pego olhando furtivamente para ele. Às vezes ela parece apaixonada, outras ela me parece totalmente lasciva e às vezes triste. Acho que é óbvio que ela tem sentimentos por ele, mas quando eu mencionei isso para meu namorado, ele me disse que eles eram apenas próximos. 9. Há muito mais a acrescentar, mas vou terminar com isto. Entendo que algumas pessoas são flertadoras naturais, mas Olivia não age assim com nenhum outro rapaz do grupo. A personalidade dela é bem forte. Ela é sarcástica e os provoca implacavelmente, mas sem toques, sem atos fofos, sem coisas pequenas e pensativas e definitivamente sem olhares marejados. Alguns rapazes até reclamam brincando que estão com ciúmes porque ela só age como uma garota, se for com Justin. Ontem, depois da coisa do cardigan, quando Justin me deixou em casa, pedi para ele conversar porque tenho ficado cada vez mais insegura sobre a amizade dele com Olivia. Conversamos no meu apartamento por cerca de 1 hora sobre isso e não fizemos nenhum progresso. Basicamente, ele concordou em não encontrar Olivia sozinho, mas disse que ela era importante para ele, e me contou algumas coisas que eles ajudaram um ao outro a passar na universidade e que ele a queria em sua vida. Tentei iniciar o sexo com ele depois disso, mas ele disse que estava cansado e foi embora. Chorei depois que ele saiu e liguei para minha irmã mais velha e conversei sobre a situação. Ela me disse que, como Justin não fez nada para quebrar minha confiança, eu deveria continuar confiando nele e que há uma razão para ele estar comigo e não com Olivia. Ela também falou que se ele cruzar a linha, preciso ser forte o suficiente para deixá-lo. Também liguei para minha melhor amiga esta manhã. Ela, por outro lado, está convencida de que Justin e Olivia eram ou são mais do que apenas próximos. Ela acha que preciso dar um ultimato a ele, escolher a amizade ou o relacionamento. Basicamente, estou perdida sobre o que fazer agora. Eu amo Justin e realmente acho que temos um futuro juntos, mas essa amizade com Olivia está me deixando louca. Isso é apenas ciúmes e minhas inseguranças ou eu realmente preciso dar um ultimato ao meu namorado? Eu realmente gosto dele, mas não sei se algum dia ficarei confortável nesse relacionamento enquanto Olivia fizer parte da vida dele. Edição. Obrigado a todos pelas respostas, tentei responder o máximo possível delas. Ao ler seus comentários, e meu próprio post depois de alguma autorreflexão, percebi que muito do problema tem a ver com minhas inseguranças e medos sobre o que poderia estar acontecendo ou o que pode acontecer no futuro. Não sei por que tem sido tão difícil para mim parar de racionalizar esses medos e aceitar que eles não são indicativos do que realmente está acontecendo. Dito isso, embora eu perceba que muitos dos pontos de desconforto que sinto são puramente resultado dos meus sentimentos viscerais, ainda há várias outras coisas que Olivia faz com meu namorado que pessoalmente não são aceitáveis para mim. Eu entendo que foi errado da minha parte sequer pensar em pedir para Justin se distanciar dela. Mas, ao mesmo tempo, se eles realmente são tão próximos e nada mais do que sentimentos platônicos, sendo compartilhados, eu acho que 1. Meu namorado não deveria ter problemas em estabelecer limites razoáveis com uma amiga cujo comportamento deixa sua namorada desconfortável. 2. Essa amiga deveria entender e respeitar esses desejos. Eu entendo que algumas das coisas que me incomodam, como seu ato fofo ou alguns de seus outros gestos afetuosos, podem ser apenas parte de sua personalidade em relação a ele e que eu provavelmente terei que engolir e lidar com isso. Mas para mim, é razoável que ele peça que ela corte as intimidades,
como os abraços nas costas, agarrar seu braço incessantemente, escovar seu cabelo, rosto e roupas. Justin e eu não conversamos muito hoje, mas vou encontrá-lo mais tarde esta noite e vou dizer a ele exatamente o que escrevi acima. Não vou pedir para ele deixar de ser amigo dela, e também não vou pedir para ele se distanciar dela. Também vou pedir para ele esclarecer algumas coisas para mim, como a extensão do relacionamento físico deles e se há alguma história romântica entre eles que eu não saiba ainda. Pois dada a natureza do relacionamento deles mais o fato de que eles se veem com muita frequência, ele deve ser transparente sobre isso. Acho que essa conversa vai me ajudar a decidir se um acordo pode ser feito e eu posso aprender a lidar com a amizade deles de forma saudável, ou se terei que fazer a coisa mais difícil que é terminar esse namoro, o que eu realmente não quero fazer. Atualização em 19 de abril de 2018. Encontrei Justin na noite seguinte à minha postagem, com a intenção de dizer a ele que eu estava errada em querer que ele se distanciasse de Olivia, mas que eu queria. 1. Que ele pedisse que ela diminuísse a intimidade física. 2. Que ele revelasse a extensão do relacionamento deles no passado, ou seja, até onde foi o relacionamento físico deles, e se algum deles já havia confessado sentimentos românticos um pelo outro, o que era algo que eu sempre me perguntava, mas acabava evitando de fazer essa pergunta a ele. Devo dizer que a conversa não saiu como planejado. Eu pensei que ele seria compreensivo comigo e honesto sobre seus sentimentos, mas ele me bloqueou e foi super rude e um babaca completo. Assim que eu mencionei o nome da Olivia, ele riu, balançou a cabeça e me perguntou, se eu realmente faria essa merda de novo. Eu tentei o meu melhor para não ficar emocionada e apenas explicar meu ponto de vista. E o tempo todo ele ficou com a cabeça encostada na parede, não fez contato visual comigo e ficou brincando com seus brincos. Então, quando eu perguntei se ele entendia meus sentimentos e se estava de acordo com o que eu estava pedindo, ele sorriu sarcasticamente e disse, com um tom falso, claro, querida. Ele ficou extremamente irritado quando eu perguntei se eles já tinham ficado antes. Suas palavras exatas foram, você nem é minha namorada há 1 ano, e se você acha que tem o direito de saber cada pequeno detalhe do meu passado, foda-se. E saiu depois de dizer isso, e eu chorei. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito ou expressado raiva dessa forma antes. Fiquei chocada, magoada e com raiva. Obviamente ele estava escondendo algo, eu não sabia se algo tinha acontecido entre eles ou se ele tinha sentimentos por ela. Eu queria falar com ele de novo, então mandei uma mensagem dizendo que não estava tentando irritá-lo, mas que achava que precisávamos conversar novamente. Como ele não respondeu às minhas mensagens naquela noite, e nem na manhã seguinte. Fiz algo que nunca pensei que faria, enviei uma mensagem para Olivia pedindo para nos encontrarmos para um café. E surpreendentemente, ela respondeu quase que imediatamente e concordou em me encontrar à tarde. Quando nos encontramos, fui direta e falei sobre meus sentimentos em relação ao relacionamento deles, e sobre como Justin reagiu na outra noite. E perguntei diretamente se havia algum sentimento romântico entre eles. Ela admitiu que tem sentimentos por Justin, mas que era complicado. Ela disse que o ama e o odeia ao mesmo tempo. Ela me falou que eu deveria deixá-lo, e que não estava dizendo isso apenas porque queria ficar com ele em meu lugar, mas porque Justin sempre foi um jogador, um cara encantador que costuma deixar as garotas para trás, e faz isso há anos. Disse que esperou que ele mudasse, que sabia que nunca poderia ser verdadeiramente feliz ficando ao lado dele como amiga, e que também deveria se afastar, mas que não conseguia. Achei que ela fosse tentar me enrolar, mas parecia muito sincera ao dizer essas coisas. Perguntei a ela como era a extensão do relacionamento deles no passado. E ela me contou que, basicamente, ela se sentiu atraída por Justin logo à primeira vista quando se conheceram na universidade, mas que Justin tinha uma namorada à distância na época. Quando ele terminou com sua namorada distante, eles se aproximaram. Ela não quis entrar em detalhes, mas disse que Justin teve alguns problemas sobre os quais ele conversava com ela, e isso levou a um beijo entre eles numa noite, eventualmente, a dormirem juntos. Foi a primeira vez dela. E ela confessou seus sentimentos por Justin, mas ele disse que não queria que a amizade deles fosse afetada se o relacionamento não desse certo. Eles se tornaram amigos com benefícios de forma intermitente durante a faculdade.
Justin teve alguns relacionamentos curtos nesse período e traiu uma de suas namoradas com Olivia, mas ela afirmou que, desde que ele começou a se relacionar comigo, eles não transaram mais, mas eu não sei no que acreditar. Quando eles se formaram, o grupo de amigos alugou uma casa de férias em uma ilha. Uma noite, a amiga deles, Ashley, os pegou juntos no banheiro. E Justin disse a Ashley que foi um erro por estarem bêbados. Olivia ficou extremamente magoada e se recusou a ver ou falar com Justin por semanas. Depois de ser ignorado, Justin pediu desculpas a ela, dizendo que tem sentimentos por ela, e eles vão a alguns encontros secretos, mas Justin nunca se compromete com um relacionamento, e depois volta atrás e diz que está confuso sobre seus sentimentos e que não está pronto para nada sério. Daquele ponto em diante, eles voltaram a ser amigos de longa data até Justin me conhecer. Estou um pouco confusa e cética sobre o porquê dela ter me contado tudo isso, então pergunto se ela tem alguma prova. Ela pesquisa registros de bate-papo e me mostra várias mensagens dele ligando para ela. Ela começa a ficar emocionada e me diz que Justin tem qualidades incríveis, mas que ele tem alguns problemas pessoais profundos que ele se recusa a resolver e que o impedem de ser um bom parceiro. Perguntei o que ela quis dizer, mas ela não me disse. Eu poderia dizer que ela se importa muito com ele. Ela está solteira nesse tempo todo. E provavelmente houveram muitas oportunidades para ela terminar em um relacionamento feliz, mas ela ignora todas elas por causa de Justin, que nem consegue admitir que tem sentimentos por ela. Mesmo que eu não tenha gostado de algumas das coisas que ela fez antes, eu realmente me simpatizo muito com ela. Parece que Justin a fez passar por um monte de merda, deu a ela falsas esperanças e as tirou, e ela sempre ficou ao lado dele independente do motivo. Em seguida, ela me falou para não me preocupar em entregá-la, pois ela mesma iria contar ao Justin que havia me contado sobre o que aconteceu entre eles. Ela disse que queria que ele ficasse com raiva dela. Mais tarde naquela noite, Justin me ligou tentando se explicar, mas eu terminei com ele. Eu estava chorando no telefone, eu realmente não queria terminar, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Independentemente do que era verdade ou mentira sobre seu passado, era muito drama para eu lidar e a maneira como ele reagiu a mim quando eu originalmente queria falar com ele. Me assustou. Ele não tentou discutir comigo nem me pedir para ficar, simplesmente ficamos em silêncio no telefone por um tempo antes de desligarmos. Já faz umas 2 semanas desde então. Eu sabia que Justin provavelmente era um cara problemático e era só uma questão de tempo até que ele partisse meu coração, mas me sinto devastada mesmo assim. Estou começando a voltar à minha rotina normal, mas às vezes é tão difícil sair da cama. Parece que quanto mais tempo fico longe dele, mais penso nas coisas boas que vivemos juntos. Sinto falta do cheiro dele, da risada, do toque, de poder estar com ele sempre que quisesse. Uma parte de mim esperava que ele entrasse em contato, mas ele não o fez. Encontrei Olivia na semana passada e ela me disse que Justin não estava mais falando com ela, e que provavelmente era uma boa hora para ela seguir em frente também. Meu Deus, que mentira! Pois ontem à noite, vi que ela postou uma foto no Instagram com um clima bem de casal, dela e do Justin, eles estavam em uma boate ou algum lugar escuro, ele estava com o braço em volta dela, segurando uma bebida, e ela estava tomando pelo canudo. Sei que foi um erro não bloquear ou deixar de seguir Justin e seus amigos. Mas depois de ver isso, bloqueei e deixei de seguir todos eles. Foi mais ou menos isso que me inspirou a fazer essa atualização. Não sei se Olivia me manipulou ou se Justin está mais uma vez fazendo seu joguinho com ela, mas de qualquer forma, me sinto horrível. Dói muito agora, mas sei que essas pessoas teriam sido tóxicas para mim se eu tivesse continuado com ele. Só que dói muito mais do que eu imaginava. Resumindo, meu namorado foi um completo babaca comigo quando pedi para ele estabelecer alguns limites com sua amiga. Encontrei essa amiga, e ela me contou que os dois têm ficado desde que se conheceram. Ela confessou ter sentimentos por ele e ficou esperando todo esse tempo para que ele se comprometesse com ela, mas ele nunca o fez. Meu namorado tentou consertar as coisas, mas terminei tudo com ele. Nas semanas seguintes, me senti perdida e devastada, mas ontem à noite, vi uma foto de casal no Instagram do meu ex com essa amiga. Ainda dói, mas pelo menos sei que tomei a decisão certa.
Encerramos mais um drama romântico. Quantos de vocês já sentiram aquela pontada de ciúme ao ver seu parceiro, próximo demais de um amigo ou amiga? Compartilhe nos comentários se já passou por essa situação delicada. E até a próxima!